Padrão de estética feminino. Você é totalmente satisfeito com o corpo que você tem hoje? Você gosta daquilo que você vê no espelho? Ou tem alguma coisinha aqui, outra ali que você gostaria de mudar? Ou você gostaria de mudar muito? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, curta o vídeo, comenta, compartilha, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Porque a gente vai entender da onde vem essa necessidade de cumprir um padrão estético, físico para as mulheres. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo e a série é Arte de Quinta. Eu sou Gabriela Felício e vou te acompanhar na linha do tempo, na história da arte, e vamos falar sobre os padrões estéticos no corpo feminino, né? O que se espera visualmente de uma mulher. Mas para a gente entender isso, vamos entender o conceito da palavra estética. Estética vem do grego aesthesis, que significa percepção, sensação, aquilo que a gente sente quando a gente vê algo. E nesse vídeo nós vamos falar de estética de corpo feminino, mas o termo estética está relacionado a tudo aquilo que se vê. E mais profundamente a gente fala sobre a filosofia da estética, a subjetividade entre o belo e o feio, da onde vêm esses conceitos e por que é importante a gente valorizar a forma de pensar de uma pessoa e de outra que diferem, né? Antes da gente continuar, vou fazer o meu jabá de todos os vídeos, a caneca do canal, essa é em homenagem aos nossos haters. Meu Deus do céu, que gente chata do... E se você tem gente chata aí, você pode me ajudar comprando uma caneca dessa que tá no link aqui na descrição do vídeo. Você pode comprar através desse link, é pela Shopee. O valorzinho tá super especial, de R$25. E você ajuda e fortalece o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos tomar um café? Aí, gente, quando eu comecei a pesquisar, comecei a pensar e filosofar sobre mim também, né? Durante muito tempo eu fui muito insatisfeita com o meu corpo físico. E aí eu fui buscando formas, maneiras de melhorar isso. Hoje eu tô satisfeita, ok. Tem, lógico, algumas coisinhas aí que eu desejo melhorar. Mas hoje eu amo a imagem que eu vejo no espelho, nos vídeos, por exemplo. Ó, hoje eu dei um jeitinho aqui no cabelo, porque eu tenho pouco cabelo. Meu cabelo é bem fininho, eu tenho bem pouquinho cabelo. E por que que eu quero, então, parecer que tenho mais cabelo do que eu realmente tenho? Porque é um padrão estético atual, né? Se a gente parar pra pensar, o mega hair tá super em alta. Inclusive, já usei mega hair. Não me adaptei. Eu não me adapto muito a intervenções muito invasivas, sei lá, não me incomoda a cabeça, cílios, esses de extensão de cílios, me incomoda demais. Unha, já pus unha, amo, acho lindo. Só que eu não me adapto a essas coisas que não são naturais minhas, sabe? Uso maquiagem, adoro maquiagem, enfim, eu aí estou imersa num certo padrão, sim, num certo desejo de cumprir um padrão estético, e aí a gente precisa entender por que que isso acontece. Para a gente entender, nós temos que voltar lá na pré-história, no período paleolítico, com as estatuetas Vênus. Eu vou deixar aqui, existem várias estatuetas Vênus, mas a mais famosa é essa que eu vou deixar aqui para você ver. Essa é a Vênus de Willendorf. Para você ter uma noção, essa estatueta é uma das primeiras expressões artísticas tridimensionais que surgiram lá na pré-história, e ela tem aproximadamente 30 mil anos. Então, se a gente pensar no período paleolítico e nos seres humanos que viviam naquele período, o que se esperava e o que se desejava de um corpo feminino era esse, gente. Era esse padrão que se tinha como ideal, né? E por que isso? Perceba que a estatueta Vênus, ela possui formas bem avantajadas, seios largos, seios fartos, quadris largos, barriga grande, as pernas grossas, quadril bem largo. Por quê? E quando eu vou dar aula sobre isso para as minhas crianças, eu sempre pergunto para eles, por que que ela não tem rosto, né? Porque, gente, ela representa não uma mulher específica, mas sim algo que era desejado para aquelas pessoas naquele período, que era fertilidade. Eles acreditavam que uma mulher que cumprisse esse padrão estético que você está vendo, ela teria mais probabilidades de parir um bebê saudável. Lembrando que naquela época, no período paleolítico, não existia nenhum recurso para parto, para nada. As pessoas nasciam como animais, né? Não vingava, né? Os bebês não vingavam com facilidade. Além disso, eles não entendiam muito bem, eles não entendiam absolutamente nada de como acontecia a gravidez, né? Eles acreditavam que Deus colocava o bebê ali dentro da barriga da mulher, então por isso a representação da Vênus com a barriga grande, né? Porque era isso que eles desejavam, pessoas nascendo, perpetuar a espécie, né? Tá lá dentro dos nossos instintos de sobrevivência, a procriação.
E aí não se entendia ainda o papel do homem na procriação, e eles achavam que a mulher era a provedora de vida na Terra, então ela era vista e tida como uma deusa. E as mulheres que tinham essa forma física, ou que iam assumindo essa forma física, quando estavam gestando um bebê, ela simbolizava, né? Eles criaram então essa representação deste corpo feminino como simbolizando a fertilidade, né? Era um símbolo da fertilidade. Então eles cultuavam esta forma física feminina. Passado algum tempo, a gente entra no período antigo, onde o padrão estético feminino foi totalmente modificado, né? Vamos falar de Egito Antigo, onde nós temos aí como um padrão estético a Cleópatra. Nada a ver com a Cleópatra que a gente vê nos filmes, acho que foi a Elizabeth Taylor que representou a Cleópatra no filme, enfim, mas lá no Egito nada a ver, tá? Inclusive a Cleópatra, eu vou deixar uma imagem real dela aqui, que é uma imagem que era fundida nas moedas, com o rosto dela durante seu governo, que dá pra gente ver que a Cleópatra não tem nada a ver com o nosso padrão estético contemporâneo ocidental, né? Ela tinha lá um nariz protuberante e curvado, um queixo bem grande. Só que a Cleópatra foi tida como padrão estético na época dela, justamente porque ela simbolizava uma mulher no poder, né? E isso era valioso para a época. E aí ela introduziu maquiagem, o cajal com os olhos pretos, né, evidenciando bastante o brilho no olhar, os lábios vermelhos, e aí isso se tornou um padrão estético do Egito Antigo. Além disso, gente, a gente sabe que os povos egípcios, eles eram tinham a pele escura, negra. E aí eles clareavam essa pele com maquiagem, porque também era um elemento de status, aquelas pessoas que não precisavam trabalhar no sol, ficavam mais brancas, e isso era um símbolo de status, né? Eles clareavam a pele com substâncias aí que deixavam o mais claro, né? Era tipo uma maquiagem para clarear. As perucas foram inventadas lá também, no Egito. Eles usavam as perucas lisas e negras e longas, bem longas. E porque os cabelos deles eram afro. Aí eles foram criando essas intervenções estéticas e moldando um novo padrão ali dentro do Egito Antigo. Passado isso do Egito, vamos entrar na Grécia agora. Ai, gente, era parecido com o padrão do Egito na questão de forma física da mulher, porém era um pouco pior. Porque lá na Grécia, mais ou menos no século II a.C., foram instituídas lá as academias, né, para moldar o corpo através de hipertrofia muscular e tudo mais. Então, o corpo bonito, musculoso, não era só para os homens, mas para as mulheres também um padrão estético, né? Tanto que existe lá a Vênus de Milo. Vou deixar a imagem da Vênus de Milo aqui, que é a representação, porque Vênus, né, gente, uma deusa, é a representação de um padrão estético. Então, os artistas lá na Grécia Antiga, Grécia Clássica, eles eram tipo uns caras que faziam Photoshop, propagando muito aquela imagem das deusas. E qual que era o padrão que as mulheres da época e da região queriam cumprir? Né? Qual era o desejo de corpo, de forma física que elas tinham? Aqueles que elas viam nas esculturas gregas. Era fácil de atingir? Não, gente, padrão nenhum nunca foi muito fácil de atingir, porque ele é um ideal inventado por necessidades sociais e desejos também sociais, né? A Vênus de Milo, ela tem essa forma física, músculos fortalecidos e ao mesmo tempo bem suaves, uma anatomia muito grande, né? Foi empregado ali na escultura uma proporção anatômica muito grande, e aquilo para as mulheres da época era praticamente impossível. Foi aí que começou a frustração das mulheres com seus próprios corpos. Outra curiosidade que é muito importante sobre padrões estéticos femininos na Grécia Clássica foi o seguinte, gente. Foi lá que começaram os concursos de beleza. Aparentemente, eles queriam lá construir um templo para Afrodite. E aí eles decidiram que iam fazer uma competição entre mulheres e a mulher mais bonita iria escolher onde seria construído o templo de Afrodite. Esse foi o primeiro concurso de beleza que existiu. E o que era levado em consideração? Além da forma física da mulher, era levado em consideração a sensualidade, a forma de andar, a forma de se vestir, a forma de se maquiar. Tudo isso era levado em consideração. E aí, esses foram exemplos de períodos pré-históricos, clássicos e antigos, mas a gente tem um padrão estético diferente praticamente em várias partes do mundo. Isso só foi meio que se unificar após a globalização, o advento da internet, a propagação de mídias de várias formas, né? Então aí a gente entra no século XX agora, recentemente. Gente, o padrão estético no século XX, ali,
final do século XX, né, nos anos 80, dos anos 90, foi o padrão de magreza extrema. Tudo aquilo que era mostrado na mídia mostrava uma magreza extrema. Grandes artistas, cantoras, atrizes, sempre muito, mas muito, muito magras mesmo, né? As roupas, a moda era desenvolvida para quem tinha aquele padrão de corpo bem magrinho, Gisele Bündchen, né? Fácil de atingir? Para mim, gente, sempre foi humanamente impossível. Hoje eu me considero assim, ok, né? Estou com um peso assim que é bom para mim, ideal para mim. Fechou, tamo bem. Mas nunca foi muito. Eu nunca atingi um padrão, até questão de altura, né? Eu sou um cisco, tenho 1,58m, 1,58m. E aí, gente, isso acaba minando um pouco a energia feminina, o que foi modificando um pouco agora no século XXI, onde nós estamos tentando aí quebrar padrões estéticos, né? A gente vê hoje em propagandas, blogueiras, pessoas de diversos tipos de corpos. Pessoas com vitiligo, mulheres, né? Mulheres com vitiligo, mulheres acima do peso, mulheres com mais idade, mulheres altas, baixa, média, gorda, alta, loira, enfim, é uma diversidade muito grande, isso é maravilhoso. Eu acredito que essa globalização, a internet, o acesso a diversos tipos de pessoas fez com que esse padrão estético específico se modificasse, né, na nossa era. Ainda bem, até porque a beleza é subjetiva e ela está nos diversos corpos, na diversidade de corpos femininos. E às vezes a beleza nem está na estética física da pessoa, ela pode estar na inteligência, na empatia que a pessoa tem, no que, gente? No jeito de ser, no jeito de lidar, no jeito de ver a vida, no sorriso. Então, eu vejo a beleza como algo muito além do que se vê, né, do corpo físico, da estética física. Só que é um paradoxo também. Por que eu vejo a beleza como algo subjetivo e talvez não só visual, e eu quero cumprir um padrão estético? Por que eu vejo a beleza como inteligência e não saio na rua que nem uma chica doida? Eu quero sempre dar uma ajeitada, né? Arrumar o cabelo, colocar uma roupa legal, um brinco, sei lá. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? É porque existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Então, desde lá da pré-história, é cobrado de nós mulheres estarmos dentro de um padrão. E mesmo que a gente nunca chegue a um padrão, a gente tenta sempre se aproximar desse padrão. Tô falando besteira ou não? Conversa comigo. Você tá gostando desse vídeo? Deixa o seu like. Comenta aqui o que é beleza para você. Porque como eu expliquei no começo do vídeo, beleza é subjetivo. O que é subjetividade? É aquilo que é passível de opiniões. Eu tenho a minha concepção de beleza, você tem a sua, o outro tem a dele. O que é belo para mim pode ser feio para o outro. Eu nunca vou esquecer de uma frase, que eu sempre tive gostos peculiares, né? Sempre eu falo quase em todos os vídeos, que os meus gostos, tanto para coisas físicas quanto para emoções e, enfim, escolhas e tudo mais, sempre foi diferente, nada padrão. E eu lembro da minha tia Ica falar para mim o seguinte, e olha só, gente, marcou no meu coração a tia Ica falando: quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso é a subjetividade da beleza em tudo. Não só da beleza física, não só da beleza estética, da beleza da vida, da beleza de tudo, da arte, de tudo, né? Você pode achar esse quadro aqui, ó, essa pintura minha, horrorosa, eu amo. O outro pode achar bonito, o outro pode achar feio, esquisito. Enfim, a subjetividade permeia tudo. Então, por que existe um padrão estético? Lá na pré-história, ok, compreensível. Eles desejavam ter bebês saudáveis. Eles acreditavam que aquela forma física provia bebês saudáveis, perpetuando a espécie. E agora, gente, o que a gente ainda tenta cumprir um padrão estético? É aquele tal inconsciente coletivo. Tá lá no inconsciente coletivo. É difícil de tirar, porque está arraigado nos nossos ancestrais e a gente vem trazendo isso, carregando isso. Agora, no século XXI, nós estamos quebrando, mas vai demorar ainda para a gente quebrar totalmente o padrão estético. Para a gente ver uma pessoa que não nos agrada visualmente na rua e não olhar torto para ela, ou falar, que esquisito, ou fazer um comentário desagradável. Ainda vai demorar muito para a gente aceitar a estética das pessoas como elas são. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!